Glória a Deus. Amados, esse culto está sendo realizado graças ao empenho, ao esforço de muitos irmãos que estiveram aqui durante todos esses dias, com o seu esforço, a sua parcela de ajuda, e somos muito agradecidos a cada um. Vocês são parte importante em todo esse processo aqui. Em nome de Jesus, o Senhor vai os recompensar de maneira maravilhosa. Próximo final de semana eu não estarei aqui. Na sábado e domingo eu vou estar lá em São Luís. Sim. Vou estar lá em São Luís, na Igreja Batista Betânia, pregando no sábado e domingo, uma conferência que eles estão realizando, mas na segunda-feira já estamos de volta aqui. Pois bem, amados, hoje é um domingo de Páscoa. Geralmente, quando é Páscoa, eu trago uma mensagem enfatizando Páscoa, o valor do sangue de Jesus. No entanto, entendemos que estamos passando um tempo de transição para uma nova temporada, é uma nova jornada. Então, não vamos falar sobre a questão de Páscoa nessa manhã, mas quero trazer uma palavra de ânimo a vocês aqui. Eu creio que é uma palavra para nos impulsionar nessa nova estação. O Senhor realmente nos trouxe para esse lugar aqui, é um novo cenário, e o Senhor nos trouxe para abençoar essa região aqui. Os moradores, tem muito comércio por aqui, pessoas que precisam ser tocadas pelo poder de Deus, e eu creio que Deus tem um propósito muito grande com a nossa passagem aqui nesse lugar. Não sabemos quanto tempo vamos ficar domiciliados aqui, mas no tempo em que estivermos aqui, tenho certeza que o Senhor vai cumprir o propósito dele. E eu creio que nesse novo cenário, todos que estão aqui têm o seu papel de importância. Quero declarar que cada um de vocês vai ser protagonista, sim, nesse novo tempo. Não é, conforme já foi falado aqui, não é somente a liderança, poucas pessoas carregando aqui o fardo da obra, poucas pessoas manifestando o reino, mas eu creio que Deus quer usar a igreja aqui de um modo geral para um tempo maravilhoso. Se você quiser ouvir alguma mensagem de Páscoa, você vai lá no canal do YouTube, lá tem diversas mensagens, porque a cada ano sempre falamos sobre Páscoa e o valor do sangue de Jesus. Eu quero convidar você que abra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos ter uma breve meditação aqui nesse texto. Vamos ler do verso 1 até o 12. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. E ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. Ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim esse homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão só aquele que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si. E perguntou-lhes: Por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os seus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E disse isso ao paralítico:
A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus. E diziam, nunca vimos coisa semelhante. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Amados, nesse texto aqui, nesses 12 versículos, eu creio que há alguns princípios que o Senhor quer nos ensinar para esse tempo tão especial que nós estamos vivenciando, esse tempo de uma nova jornada, de uma nova estação. Ao ler esse texto aqui, eu posso ver como o Senhor ele age de uma maneira tão extraordinária, no sentido de romper alguns tipos de padrões, alguns tipos de paradigmas que muitas vezes nós sustentamos por anos. O que é um paradigma? É um modelo, é um padrão que muitas vezes nós assimilamos e achamos que aquele é o correto, será sempre aquilo, e fora aquele modo, aquele jeito, não existe mais nada. Eu posso ver aqui uma mudança radical, pelo menos aí 8 paradigmas que são quebrados aqui nessa passagem. Já no início, quando nós começamos a ler, diz que Jesus entrou em Cafarnaum, e um milagre tão poderoso, tão extraordinário acontece ali naquele lugar. Agora, qual foi a figura aqui que atuou como protagonista? Quando você lê esse texto, qual a figura que se destaca aqui? Claro, inicialmente o que veio naturalmente é Jesus operando o milagre. Mas para que Jesus operasse o milagre, algo teve que acontecer. E eu vejo nessa narrativa aqui 4 amigos que foram, na verdade, o canal para que um milagre tão extraordinário acontecesse. Nesse cenário eu vejo que os protagonistas aqui, quem se destaca, são aqueles 4 amigos. E já no verso 1 você começa a ver que algo vai mudando aqui. Algo que era costumeiro, de repente é alterado. Porque a Bíblia diz que Jesus entrou em Cafarnaum. Foi onde ele começou o seu ministério. Quando você estuda lá os 4 evangelhos, você vai ver que os maiores milagres operados por Jesus aconteceu dentro dessa cidade. O que não seria normal. Porque de onde Jesus vem? Ele nasce onde? Em Belém. Agora, quando você vê as Escrituras, o povo que vivia em Belém era um povo completamente fechado, sem expectativa. E se dizia naqueles dias até um provérbio muito forte, pode alguma coisa boa sair de Belém? E Jesus sai exatamente desse lugar. Aí ele passa a sua infância, a sua adolescência lá em Nazaré. E qual era o contexto de Nazaré? Uma cidade completamente fechada. Tanto é que quando você lê lá, em um dos capítulos de Marcos, diz que Jesus entrou certa vez em Nazaré e não pôde operar grandes milagres. E diz a Bíblia que o poder de Deus estava sobre ele naquele momento. No entanto, poucos enfermos foram curados. E não pôde Jesus fazer grandes milagres por causa da incredulidade deles. Então, interessante que o ministério de Jesus não começa em Belém, onde ele nasceu. Não começou na cidade lá de Nazaré, onde se criou. Começa exatamente em Cafarnaum. Por quê? Porque o coração daquele povo estava completamente aberto. Guarde algo no teu coração. Deus quer operar milagres. Deus quer trazer curas. Coisas extraordinárias. Mas essas coisas verdadeiramente acontecem quando há uma expectativa muito grande nos corações. E eu creio que o propósito de Deus é que cada vez que você entrar nesse lugar aqui, você venha com um coração com muita expectativa de que algo verdadeiramente vai acontecer. Diga ao seu vizinho, cada vez que você chegar nesse lugar, você tem que ter expectativa. Agora veja, Jesus nos trouxe nesse lugar aqui, nesse bairro. Com certeza, há um propósito de Deus. E a gente tem percebido já, onde os irmãos saíram para evangelizar aqui,
Alguns vizinhos já abordaram pessoas aqui da igreja, demonstrando a alegria de o povo de Deus estar aqui. A vizinha aqui ficou muito feliz. Puxa, a igreja está vindo para cá, que bênção. E a vizinha é mórmon. Então veja, teremos aqui um campo tremendo para o evangelismo. É o lugar aqui. Cafarnaum é o lugar que está preparado, os milagres aconteceram. Outro paradigma, esse é o primeiro paradigma que foi quebrado aqui. Segunda coisa que nós podemos destacar aqui de maneira forte, no verso 1. Alguns dias depois, entrou Jesus, outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Aonde estava Jesus? Diga comigo, em casa. Mas a Bíblia diz que Jesus não tinha casa. O Filho do Homem não tem aonde reclinar sua cabeça. Você lê nos evangelhos, ele diz, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas diz que ele estava em casa. Nesse momento, aonde estava Jesus? Na casa de quem que ele estava? Na casa de Pedro. Um simples pescador. E aqui começa a entrar alguém nesse cenário também, como um protagonista em todo esse milagre. Não era alguém gabaritado, não era um doutor da lei na época, mas um simples pescador, que oferece a sua casa, para que o Rei dos Reis, aquele que opera milagres extraordinários, estivesse ali. Guarde algo no teu coração. Quando é aberto o espaço para Jesus, não importa o lugar que seja, aqui era a casa do pescador, onde é aberto o lugar para a presença dele vir, coisas vão acontecer. Então, na tua escola, no teu trabalho, na tua vizinhança, a tua casa tem que ser verdadeiramente um lugar onde manifesta a presença do Senhor de uma maneira poderosa. E as pessoas vão querer vir ali. Veja, era a casa de Pedro. E diz que havia uma multidão tão grande que não cabia mais ninguém dentro da casa daquele pescador. E ao redor havia uma multidão, de modo que não conseguia entrar mais ninguém. Pergunta ao seu vizinho, você quer atrair as pessoas para a tua casa? Pergunta a ele, no local que você trabalha, no local que você estuda, você quer atrair as pessoas para você? Seja um portador da presença de Deus. Nós queremos atrair as pessoas aqui da região para o Senhor aqui nesse lugar. Que essa casa seja um lugar onde seja manifesto de maneira tremenda a presença de Deus. Aqui se quebra mais um paradigma. Porque foi simplesmente um pescador. Aí você vai pensar, mas esse apóstolo, eu não estou preparado. A igreja agora está investindo forte em evangelismo. Eu não tenho nenhuma preparação para isso. Eu não sei falar, eu não sei abordar as pessoas. Gente, Pedro, um rude pescador. Tanto é que, quando você lê lá no livro de Atos, quando viram Pedro e João falando, eles ficaram atônitos, por causa da presença do Senhor que vinha através deles. E qual foi a declaração? Verdadeiramente, esses homens estiveram com Jesus. Diga ao seu vizinho, você tem que trazer as marcas de Jesus. Então eu vejo aqui uma cadeia de paradigmas que vão sendo quebrados. Jesus vai trazendo um novo modelo aqui. Vai quebrando modelos arcaicos, padrões arcaicos e trazendo algo tudo completamente novo, diferente. Diga ao seu vizinho, estamos entrando numa nova estação. O que foi passado, foi para o passado. O que ficou lá onde a gente estava, ficou. É um novo tempo, é uma nova estação, uma nova jornada. Vamos adiante aqui.
Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Amados, havia uma determinação tão grande no coração daqueles 4 amigos, uma santa obsessão para que aquele homem paralítico fosse curado, que a questão da limitação de não poder entrar ninguém ali, a casa cheia, para eles não foi impedimento. Eles quebram um outro paradigma. Tá bom, se não podemos entrar pela porta, por causa da multidão que está aí em pé, não. Nós vamos fazer uma baixa no telhado e vamos entrar por lá. Algo completamente anormal. Amados, se nós queremos ganhar pessoas para Jesus, levar o reino de Deus, muitas vezes o Espírito Santo vai nos impulsionar a certos comportamentos, a certas atitudes, que vai ferir diretamente aquilo que a nós parece normal. E nós não podemos deixar que o nosso racional esteja trabalhando nesse momento. Digo ao seu vizinho, muitas vezes, o teu lado racional precisa morrer. Você olha aqui, puxa, é normal. Vamos pegar o telhado, abrir o telhado e colocar ele lá dentro. Paradigma sendo quebrado. Verso 5. Outro paradigma quebrado aqui. Porque o texto diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Agora eu pergunto a você, Jesus viu a fé em quem? No paralítico para ser curado? Não. Viu em quem? Nos 4 amigos. Vendo-lhes a fé, Jesus chega àquele paralítico e diz: perdoados são os seus pecados. Depois, levanta desse leito e anda. Gente, alguém pode pensar, mas puxa, o vizinho lá está doente. Foram levar café para alguém que estava dormindo ali. Aí você olha, puxa, esse homem aqui, não sei o que ele passou, o que aconteceu com ele, agora está aqui deitado nessa rua. Puxa, ele precisa ter fé para acontecer alguma coisa. Esse homem aqui tem que exercitar sua fé para que o Senhor o tire dessa situação e ele seja transformado. Gente, esse é um paradigma que precisa ser quebrado. Aqui foi quebrado um paradigma. Não foi a fé do paralítico, foi a fé dos 4 amigos. E se você começa a mover em fé, algo vai acontecer. Eu aprendi um princípio tão importante com o profeta Rick Joyner. Rick Joyner diz assim: você quer operar milagres, você quer curar enfermos, você quer ver pessoas doentes sendo saradas? Permita que o teu coração se encha de compaixão. Tenha compaixão da pessoa. A Bíblia diz assim que Jesus, ele desce e ele vê uma grande multidão, como ovelhas que não tinham pastor. E diz lá que o seu coração se encheu de compaixão na direção deles. E quando o nosso coração se enche de compaixão pelas pessoas, milagres começam a acontecer. Que o teu coração possa queimar pelo amor de Deus e a paixão pelos perdidos. Há uns tempos atrás, foi no ano passado, a gente ministrou aqui para a liderança sobre 4 princípios importantes na liderança. Os 4 Cs da liderança. Lembra dessa palavra? E qual foi o primeiro que nós vimos? Compaixão. Isso impulsionava o ministério de Jesus. E esse paradigma ele tem que ser quebrado. Gente, um incrédulo, por exemplo, ele não tem fé. Ele pode estar enfermo, você vai no hospital, o pessoal da capelania aqui, você vai no hospital, está cheio de pessoas enfermas. Com certeza aquelas pessoas não têm fé no coração para serem curadas. Quem tem que ter fé para que sejam curados? Nós, eu e você.
Você está disposto a ser um canal? A Bíblia diz que aqueles 4 amigos pegam a cama, colocam aquele homem que estava paralítico e levam até aquela casa e colocam pelo telhado. Eu posso ver no meu espírito, pessoas aqui terão que ser carregadores de camas, lá no teu trabalho, na tua vizinhança, os parentes que não conhecem o Senhor, aqueles que estudam lá na escola. Deus quer levantar você como um carregador de camas, porque há muitas pessoas necessitadas nesses dias. Vamos ver algo mais aqui. Verso 6. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim esse homem? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão só que é Deus? Veja que Jesus ele quebra aqui um outro padrão, um outro paradigma. Hoje nós sabemos muito bem que Jesus, ele opera tudo em todos. Jesus é aquele que perdoa pecados, é aquele que traz salvação, aquele que cura. Mas nos dias do ministério de Jesus, não vinha dessa maneira. Jesus é aquele que trazia curas e milagres, mas não alguém que perdoava pecados. Por isso que os fariseus aqui, esses escribas, se levantam e começam então a questionar Jesus, começam a dizer que ele estava blasfemando. E diz que é razoável entre si. Quem pensa que ele é? Que autoridade ele tem para perdoar pecados? E ali um outro paradigma estava sendo quebrado de uma maneira muito acentuada. Verso 8. Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si. E perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? O que é mais fácil? Declarar ao paralítico: perdoados são os seus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Veja aqui que Jesus, de maneira muito sábia, ele vai quebrando, rompendo aqueles padrões completamente religiosos ali, de uma maneira muito forte. E esses 4 homens, eles quebram de maneira tão acentuada o paradigma da impossibilidade. Porque a multidão seria impossível aquele homem levantar daquele leito. Mas havia no coração daqueles 4 amigos uma determinação muito grande por um milagre. E o milagre foi operado de maneira extraordinária. Por isso eu volto a perguntar para vocês aqui: quais foram as figuras aqui nessa escritura, nessa narrativa, que foram, na verdade, os protagonistas? Quem fez o milagre realmente acontecer? Jesus operou o milagre, mas quem abriu o caminho foi aqueles 4. Quantos creem que Jesus vai operar milagres extraordinários nessa casa? Mas sabe quem vai abrir o caminho? Diga ao seu vizinho: é você, sou eu. Amados, eu vejo nós, não somente nós, mas na igreja de um modo geral hoje, tem algumas mentalidades que precisam ser mudadas. Quer ver um tipo de paradigma que impede as pessoas de avançar, de evangelizar, de pregar, de operar sinais, de levar pessoas para o reino? Tem pessoas que acham que Deus só move através de uma plataforma, que é aqueles que estão pregando. E não é comum no meio do povo de Deus, no meio da igreja, encontrar pessoas que elas aspiram, elas sonham: Deus, eu desejo que Deus me use de maneira tremenda, eu quero ser usado pelo Senhor de maneira poderosa. Mas o que vem na mente delas é o sonho de estar num púlpito falando, numa plataforma. E ela imagina, ela visualiza aquilo: puxa, quando isso acontecer, Deus vai me usar. Gente, e há algo tão tremendo lá fora que precisa acontecer.
Então, esse paradigma, essa mentalidade tem que mudar. Porque as pessoas acham que Deus só opera através de poucos, através de uma plataforma. Não, Ele se dispensa através do corpo. E é muito importante quando nós temos essa visão bem clara. Nessa nova estação, cada pessoa aqui da Rei das Nações terá um papel importante no reino de Deus. Cada um de vocês vai ter um papel importante naquilo que Deus quer fazer. Digo, seu vizinho, Deus quer usar você. Deus não quer usar os líderes da igreja, não. Vocês sendo os protagonistas nesse novo cenário. É o princípio da palavra. Quando nós pegamos a Escritura, gente, vamos pegar um pouquinho o Velho Testamento. Comece a visualizar os milagres de Deus lá no Velho Testamento. Aonde aconteceu? Dentro do templo? Fora. Os sinais de Deus lá no Egito, no meio do território onde as pessoas eram endemoniadas, cheias de forças malignas. Deus operou milagres tirando o povo do Egito. No deserto, o Senhor se manifestou, trazendo milagres poderosos, não dentro do templo. Deus fez brotar a água através de Moisés quando havia sede. Deus manda o maná, manda as codornas quando havia fome. O Senhor multiplica o azeite e a farinha de uma viúva, não dentro de um templo, mas numa casa. Leprosos foram curados fora do templo. As muralhas de Jericó caíram de maneira tão poderosa, tão extraordinária, pelo poder de Deus, não dentro de um templo. Na verdade, você estuda o Velho Testamento, você não vê nenhum milagre acontecendo dentro do templo. Gente, vamos colocar por terra esse paradigma, essa mentalidade de que para Deus operar, eu tenho que estar numa plataforma, dentro de um recinto de 4 paredes. Não, Deus quer usar você lá fora. Quantas vezes nós temos pregado na igreja sobre evangelismo profético? Deus quer mover aonde você está. Diga ao seu vizinho, Deus quer se manifestar aonde você está. E os milagres de Jesus? Primeiro milagre, fora do templo, numa bodas, numa festa de casamento. 10 leprosos são curados lá fora. Estude o Novo Testamento. Mais de 90% de curas e milagres de Jesus fora do templo. Diga ao seu vizinho, Deus não quer usar você simplesmente aqui dentro do local de reuniões. É lá fora. É ali que nós vamos fluir, gente. De maneira poderosa. Esse paradigma, ele tem que ser quebrado. 2 paradigmas, achando que Deus só usa dentro da igreja. Eu quero brilhar aqui dentro. Não, vamos brilhar lá fora. Ah, Deus só vai me usar se eu estiver numa plataforma. Não. Essa não é a vontade de Deus. Aonde eu estiver, eu preciso manifestar ali a presença de Deus. E nessa nova estação, amados, cada um aqui vai ser o responsável de gerar ovelhas. Gente, não é pastor que gera ovelhas. Nós somos pastores. Ovelha gera ovelhas. Sabe o que os pastores fazem? Cuidam, apacentam, alimentam, colocam um olhinho para curar as feridas. Mas quem vai trazer ovelhas são vocês. Porque muitas vezes as pessoas se acomodam, cruzam os braços e ficam esperando o conhecimento da igreja aqui na liderança. Tem que pegar, tem que trazer mais pessoas. Gente, nós temos falado sobre discipulado. A palavra diz assim, ide e fazei o quê? Discípulos. No original quer dizer, vocês indo vão fazendo discípulos. E o que é fazer discípulo? É ganhar pessoas, cuidar delas e ir na direção delas. Não adianta você chegar, olha aqui, liderança, peguei mais um urso, tira o pelo, prepara esse urso e eu vou lá fora buscar mais 2 para vocês. E aí vai trazendo pessoas, vai enchendo aqui para a gente ir tirando os carrapichos, tirando a pele do urso. Não!
Discipulado é você se responsabilizar por essas pessoas. É como realmente uma paternidade sobre elas. O verdadeiro evangelismo do reino tem exatamente essa visão. Então, estamos entrando numa estação aqui de muitas mudanças de paradigma. Você não será mais um ocupando a cadeira, não. Você será uma peça fundamental, um protagonista nessa nova estação. Ezequiel 47 nos ensina, quero ter meio-dia em ponto, quero terminar. Eu sou muito sistemático. Eu sempre digo, por isso que eu moraria no Japão sem problema nenhum. Os 8 anos que nós somos lá, amei demais, porque eu sou sistemático nas coisas. Então, meio-dia eu quero terminar aqui. Agora veja, quando nós estudamos Ezequiel 47, há muitas coisas que nós aprendemos ali e que fala muito conosco nesse novo tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que o profeta está lá, Ezequiel 47:1. Ele viu algumas águas que corriam de onde? Saindo do limiar do templo. Da onde saem as águas? Do templo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, estar desconectados da igreja. Depois da pandemia, muitos desigrejados se levantaram, não querendo fazer parte de nenhum corpo local. Gente, nós podemos fluir a graça de Deus de maneira tão poderosa, de que maneira? Conectado com a igreja. Não tem como desconectar, porque é dali que vêm as águas. No entanto, entretanto e portanto, diz ali já no verso 2, que essas águas saíram do templo e tomavam o caminho do Oriente. Ou seja, elas saíam para fora. Aquilo que você recebe no domingo aqui, a cada reunião, cada impartição de revelação, oração com imposição de mãos, enfim, quanta coisa você recebe. Não é simplesmente para você reter, é para que lá fora isso seja manifesto. E diz que aquelas águas, então, o profeta Ezequiel estava vendo, aquelas águas começaram a crescer. Saiu do templo para fora, e lá fora o nível das águas ia aumentando. Primeiramente deu pelos artelhos, e continua subindo, vem até os joelhos, depois vai até a cintura. E você fez um rio caudaloso, que ninguém mais podia atravessar, senão a nado. Amados, as águas do Espírito, aquilo que nós experimentamos, é algo que tem que ir crescendo e vai tocando onde vai passando. E Ezequiel, ele vê aquela visão de maneira tão tremenda e diz que quando as águas subiram da cintura dos lombos para cima, ele já não tinha mais controle, já não conseguia ficar em pé mais. Aquele rio começou a levar ele. Quando você entra no mar, quem gosta de caminhar no mar ali? Você vai entrando, Tere? Vai entrando, as águas estão por aqui, você controla a água. Vem pelo joelho, você controla a água. De repente, está na cintura, no lombo, você consegue controlar. Aí você vai mais para frente, vem aquela onda enorme, te cobre, você já não controla mais. Por quê? Você se tornou um com o mar. E Ezequiel, então, ele vê, quando a água ainda se dava para medir, tinha um controle sobre ela. Porém, as águas do rio de Deus, elas cresceram tanto, que de repente não tinha mais controle. Aí, quando não tinha mais controle, já não era mais aquele homem e o rio. Até quando era pelos lombos, era o rio e aquele homem. Porém, dali em diante, era uma só coisa. Porque não tinha mais controle, já não conseguia ficar em pé. Agora o rio, não era somente o rio, era o homem também. É assim as águas do Espírito, gente. Elas saem da igreja
sai do limiar do templo e nós entramos no rio de Deus, esse rio vai nos levar. E o texto diz aqui em Ezequiel 47, que onde passava aquele rio, havia uma manifestação de vida. E saiba que o rio de Deus, Deus quer fluir o seu rio através de você, aonde não há vida, onde está havendo depressão, onde está havendo pânico, onde está havendo morte, onde está havendo enfermidade, onde está havendo miséria. A responsabilidade de fluir esse rio somos nós. Agora guarde isso no seu coração, o rio nasce na igreja, vem a nós, mas é lá fora que esse rio vai sair. Não adianta eu querer fluir o rio numa plataforma, é lá fora. E diz que onde passava esse rio dava vida, e haveria muitos peixes. E os pescadores, então, ali em Englaí, em Gedi, pescariam e haveria multidões de peixes. Peixes, a Bíblia fala, sabe do quê? Vidas, almas para o reino de Deus. Porque os cristãos primitivos, sabe qual era o símbolo deles? Peixe. Diga seu vizinho, peixes. Simboliza almas. Vidas sendo levadas. Ezequiel 47 coloca isso. Onde os irmãos saíram para evangelizar, aí o Quixabeira chegou para mim e disse, olha, puxa, pessoas ali receberam, mas teve uma pessoa que resistiu, né, fez cara feia e tal, não quis saber. Eu disse, meu irmão, João 7 diz que eu e você somos uma fonte. A fonte, o que acontece com ela? Fica jorrando água. Aquele que cai em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então você é uma fonte. Agora, nessa fonte vai chegar pessoas que vão ignorar porque não tem sede. Mas não fique triste, não se desespere. Porque uma pessoa passou sem sede, mas logo vem uma pessoa morrendo de sede e vai querer beber dessa fonte. E isso incentiva você a não desistir. Porque tem pessoas que começam a evangelizar, parece que tudo está fechado, ele desiste, não. Eu vou parar, eu creio que Deus não quer que eu evangelize. Não, mentira do diabo. Esse paradigma tem que ser quebrado. Os tetos têm que ser rompidos. Porque a pessoa coloca sobre si tetos que o impedem de ir na direção das pessoas, o impedem de evangelizar. E esses tetos têm que ser rompidos. E esse é um teto a ser rompido. Se a pessoa simplesmente ignora, traz um desdém, isso não pode nos desmotivar. Amanhã depois vai vir alguém que tem sede. E você vai jorrar água sobre ela e ela vai beber. Outro teto que precisa ser rompido é o medo. Tem pessoas que têm medo de evangelizar, têm medo de orar para o enfermo. Ai, mas puxa, ele está tão doente. Eu vou orar, mas se não acontecer nada. Gente, coloque por terra isso, vai lá e ora. Pelo menos tenha fé, coragem e vá. Se não acontecer nada, não se desespere. O testemunho de Guilherme Maldonado me chama muita atenção. Porque Deus começou a falar com ele que iria curar enfermos através dele. Aí começou a fazer cruzadas. Sabe quantas pessoas eram curadas? Nenhuma. Aí a outra reunião, aí pegava com entusiasmo e orava, ninguém era curado. Agora não desistiu. Ele continuou. Hoje há um fluir tão tremendo de cura. O que você tem que fazer é pegar a palavra com fé, crendo que o Senhor cura, o resto é Ele que vai fazer. E a timidez, o medo, você tem que renunciar a isso, gente. Não ser incrédulo, vamos ser cristãos, crentes mesmo, para valer, sabendo que o Senhor opera. Jesus, ele quebra um paradigma tão tremendo, porque as pessoas olham para ele, aí ele traz uma declaração, essa mesma passagem, lá no Evangelho de Mateus, é colocado de uma maneira diferente. Porque Jesus, assim que cura, ele fala mais ou menos o seguinte: essa autoridade não é somente eu que tenho, essa autoridade eu dou aos homens também. Que coisa tremenda!
Nós somos cooperadores. João diz, de maneira tão poderosa, que aqueles que crescem fariam não somente os sinais que Jesus fez, mas obras maiores ainda. Pergunta ao seu vizinho se ele quer ver obras maiores. Diga, você é o canal. Então, todo medo que seja colocado para fora, em nome de Jesus, toda timidez, mas eu não sei falar. Gente, Pedro era um pescador, e você acha que ele tinha uma linguagem polida? E aonde, gente? Em outras palavras, um matuto de Guaratuba, pescador, gente. Agora, Deus usou de maneira tremenda. Esse milagre acontece dentro da casa dele. Quem foi o canal para que o Espírito Santo viesse no dia de Pentecostes? Na casa de quem caiu pela primeira vez o Espírito Santo? Na casa de um pescador, de Pedro. Não importa de onde você vem, apóstolo, eu não estou preparado, eu não fiz o cursinho lá do Rei de Bonk, Evangelismo por Fogo, eu não sei os princípios, as 4 leis do evangelismo. Gente, não. Você não tem um testemunho de vida? Jesus fez algo na tua vida? Vai compartilhar o que Jesus fez. Como aquele cego. Não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. E dá testemunho daquilo que aconteceu. É esse nível de evangelismo simples que Deus quer. Eu entender que eu sou, na verdade, uma fonte, não um tanque que vai armazenando, e uma hora vai explodir, não. É uma fonte que recebe e jorra. E sabe como nós recebemos mais unção, mais graça de Deus? Quando temos a disposição de fluir aquilo que já veio. E nessa nova estação, é isso que Deus quer fazer, através da minha vida e da tua vida. 4 homens foram o canal, foi uma cura tão tremenda. E você precisa ser levantado pelo Senhor, como aquele que vai carregar camas, onde estarão aleijados espiritualmente, paralíticos precisando de algo que vem da parte de Deus. Eu declaro que em menos de um ano esse lugar aqui pode estar cheio. Mas quem vai fazer acontecer? Não é eu, Eduardo, a nossa liderança estratégica que está aqui. Não, é a igreja de um modo geral. Aleluia, você tem que provocar sede. Se eu sou o sal da terra, o que o sal faz? Quem gosta de comida salgada? Você come uma comida salgada, depois é água em cima. Porque o sal, ele provoca sede. E se você é sal, você vai provocar sede por você passar. Amém, gente? Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. 4 para meio-dia. Vamos ter a ceia daqui a pouco. E meio-dia e 2, estamos terminando. Aleluia. Levanta a tua mão ao alto. Se proponha nessa manhã aqui, Senhor. Eu quero ser fonte. Eu tenho dentro de mim um rio maravilhoso. Senhor, eu estou conectado com a igreja aqui, com a Rei das Nações. E as águas saem do limiar da igreja e vêm a mim. Mas eu quero, Senhor, fluir essa água lá fora. Onde eu passar, eu quero ser sal, eu quero ser luz. Senhor, usa-me como um carregador de camas, para levar aqueles necessitados até diante de Ti. Ajuda-me, Senhor, a romper os moldes, os paradigmas. Rompe, Senhor, com os telhados que estão sobre mim. Rompe o telhado do medo. Rompe, Senhor, o telhado da visão equivocada, achando que o Senhor só opera aqui em mim, dentro do salão, numa plataforma. Rompe na minha vida, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Pai da glória, eu quero colocar cada vida diante de Ti, nesse novo tempo, nessa nova estação. Tu nos tem trazido esse lugar e não é em vão. Há uma obra a ser realizada aqui na Vila Auer, Pai. E nós queremos pedir em nome de Jesus que Tu venhas a nós. Oh Deus, hoje começa um novo tempo, uma nova estação. É uma nova jornada, Pai. E o tempo que estivermos aqui nesse domicílio, queremos cumprir sim
o teu propósito, a tua vontade. Vidas sendo alcançadas. Pai, nós colocamos diante de Ti a mesma oração que Ana colocou na Tua presença. Pai, quando ela contempla a esterilidade, Senhor, foi quebrada, viu Samuel, mas ela clamou ao Senhor: dá-me filho, senão eu morro. Pai, nós queremos gerar no mundo espiritual filhos espirituais. Levanta pais e mães espirituais aqui nessa casa, Pai. Ovelhas que vão reproduzir a 30, a 60, a 100 por um, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que o fogo do teu Espírito, Senhor, a compaixão que havia em Jesus, possa encher os corações aqui. Compaixão que leva, Senhor, a se identificar com o necessitado, com o doente, com o enfermo, com aquele que está na miséria, com aquele que precisa, Senhor, de um toque, porque está vivendo em depressão. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia.